A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que Deus venha lhe dar vitória. Hoje a gente vai entrar num tema muito falado, um tema onde vai ser cumprido, vai se cumprir. Alguns dizem que já tem alguns sobre a terra. Outros dizem que ainda não. Mas vamos ver o que a palavra nos diz. Amém? Vamos ler os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 6, versículo 1 ao 8. Os 4 primeiros selos selados do Apocalipse são representados por 4 cavaleiros com sua mensagem a respeito do fim. Os cavaleiros eram o meio de transporte mais veloz da época. Os cavaleiros tinham a missão de levar as notícias do império em todos os lugares. O sentido dessa mensagem dos cavaleiros é que as ordens do rei devem acontecer rápido. Existe urgência que anuncia que o anúncio do rei seja espalhado por toda a terra, mas somente após a ordem de um dos querubins dizendo: vem. Apocalipse 6, 1, 3, 5 e o 7. Os cavaleiros podem sair ao abrir dos 4 selos. Sai os cavaleiros. Quais são os 4 cavaleiros? Vamos refletir sobre esses 4 cavaleiros em um sentido de uma mensagem. O primeiro selo, eles nos mostra um cavalo branco. No livro de Apocalipse 6, 1 e 2, Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão: vem e vi. Então eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ao abrir o primeiro selo, um dos 4 seres viventes diz: vem, e surge um cavalo branco com seu cavaleiro, que recebe uma coroa e tem um arco na mão. A sua postura é de alguém disposto a lutar, pois saiu vencendo para vencer. Você hoje tem que sair vencendo para vencer. O cavaleiro branco era usado por generais e pessoas de grandes autoridades, um símbolo de paz. Mas este cavaleiro tem um arco na mão, porém sem flecha. Recebe uma coroa porque não era rei. Seria o falso Cristo. No livro de Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim: então Jesus começou a dizer-lhe: tenha cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Enganarão a muitos. Amém, meus irmãos? Então, no livro de Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim: que muitos vão vir para enganar muitos. Muitos vão vir com profecia falsa. Muitos vão vir com o espírito do engano para enganar muitos. Quem é este cavaleiro que está querendo parecer para responder, para a gente entender essa situação? Precisamos entender da volta de Jesus. Apocalipse 19, 11 até o 16 diz assim: vi o céu
aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos um exército que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Senhor Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei do Reis, Senhor dos Senhores. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, meus irmãos. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisar o lagar do vinho. Como é que antigamente produzia vinho? Para pisar na uva. Sendo que eles não usavam outro tipo de pisadura, de pedra para moer ali a uva para sair o suco, porque acabaria quebrando as sementes. Aí saía aquele suco meio amargo. Só que quando Deus pisar na sua grande ira, colocar todos os ímpios num lagar, como se fosse um lagar, os ímpios, os incrédulos, os covardes, os medrosos, os que não estão fielmente na presença dele, os que enganam as pessoas. Só que quando ele pisar, ele não vai pisar só para sair o suco, ele vai pisar com caroço e tudo. Então entenda uma coisa. O lagar é como se fosse o mundo. A uva é como se fosse o ser humano. Aqueles que não quiseram nenhum compromisso com Deus, aqueles que buscaram outros deuses, aqueles que buscaram mais as coisas desse mundo e esqueceram da presença do Pai. Porque naquele grande dia vai ser pisado. Porque a palavra dele diz, no livro de Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. Quando Jesus vier na sua glória, aparecerá sobre um cavalo branco, mas com muito diademas, ou seja, coroa na cabeça, porque é o Rei dos Reis, com a espada de 2 gumes nas mãos. Hebreus 4:12. Vamos lá para o livro de Hebreus 4:12. Livro de Hebreus 4:12. Vamos ver o que está escrito, o que nos diz. No livro de Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração.
Porque o verdadeiro cavaleiro é Jesus vindo em sua glória. Em Daniel 9:27 diz assim: Ele fará, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Jesus avisou que viam falsos cristos e falsos profetas. No livro de Marcos 13:22 diz assim: mas o anticristo virá tentando, enganar as pessoas. Por isso, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, aparece este cavaleiro branco, antes da vinda de Jesus Cristo, iludindo a todos, fazendo parecer como Cristo. Então, muitos hoje que a gente vê, os falsos profetas, uns dizendo que é Cristo, vão querer enganar muitos. Vão querer, como hoje já tem muitos falsos profetas, muitos aí enganando com profecia, com profetada falsa. Mas é bíblico, tem que acontecer, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra do Senhor é verdadeira. Sabemos que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido. No livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinho, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que essa é a última hora. Então, meus irmãos, é o ambiente para o surgimento do anticristo, está sendo preparado com as falsas promessas de paz. Vamos lá no livro de Jeremias 13:10, no livro de Jeremias 13:10. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que ainda segundo a natureza do seu coração, e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Então esses que o Senhor vai pisar como uva no lagar. Eu vou repetir mais uma vez no livro de Jeremias 13, versículo 10. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a natureza do seu coração e segue a outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não se presta para nada. Por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a Unisul, União das Nações Sul-Americanas, procuram trazer uma paz que somente Deus poderá dar. O problema aqui é que se houver um governo mundial, será preciso levantar um líder para dominar todo o mundo. O cavalo branco significa o engano com a união das nações. A palavra de Deus vai ser cumprida, meus irmãos. Esse é o primeiro selo do cavaleiro branco. Do cavalo branco. Vamos para o segundo selo. O cavalo vermelho. Apocalipse 6,
3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também que lhe foi dado uma grande espada. Como eu disse, alguns dizem que alguns cavaleiros, alguns selos já foram abertos, que alguns cavaleiros e cavalos já estão soltos. Porque a gente tem contemplado muitas situações, né? Em muitos lugares. Como diz assim, foi-lhe dado para tirar a paz. O cavalo vermelho, o cavaleiro vermelho. Para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado uma espada. Uma grande espada. Ao abrir o primeiro selo, um dos 4 seres viventes diz: Vem. E surge um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro recebe uma espada e a ordem de tirar a paz da terra, para que as pessoas matassem umas às outras. Isso já é o segundo cavaleiro, tá, meus irmãos? Cavaleiro vermelho, cavalo vermelho. O cavalo vermelho anuncia guerra e derramamento de sangue. São guerras e rumores de guerra. Marcos 13, 7. Vamos lá para o livro de Marcos 13, 7. Quem puder me acompanhar. Livro de Marcos 3, 7. 13, 7. Perdoa. O livro de Marcos... e 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Mas vai acontecer. E a gente já tem presenciado alguns locais, algumas cidades, algumas nações que já está acontecendo isso. Muitas pessoas se assustam, mas o crente que conhece a palavra do Senhor, o cristão que conhece a palavra do Senhor, ele sabe que isso tem que acontecer. A gente fica um pouco assim porque a gente é ser humano, mas tem que acontecer. A palavra do Senhor vai se cumprir. O Senhor, ele não veio até na terra sofrer, levar os nossos pecados naquele madeiro, ser cuspido, ser humilhado, ser metido uma lança na sua costela, ser botado uma coroa de espinho para perfurar a sua cabeça, ser pregado as suas mãos e os seus pés com pregos grandes. Ele não fez tudo isso para brincar, não. Ele levou o nosso pecado, aonde a gente possa buscar Ele verdadeiramente, aonde a gente entra em comunhão com Ele, aonde a gente renuncia às nossas vontades para que a vontade dEle prevaleça, aonde a gente deixa a nossa vida de lado e buscar a presença dEle verdadeiramente. Aonde a gente possa passar pelo caminho estreito e entrar nas portas dos céus. E a partir deste momento, a batalha está declarada. Um tempo de perseguição e angústia chamado por Jesus de o princípio das dores. Marcos 13:8. Vamos para o Marcos 13:8. Porque nações se levantarão contra nações, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. E também fome. Essas coisas são os princípios das dores. Eu vou voltar mais uma vez para vocês entenderem. Porque recentemente a gente presenciou alguns terremotos, mortes.
E olha, vou repetir mais uma vez no livro de Marcos 13:8. Diz assim: porque nações se levantarão contra nações, reino contra os reinos, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são os princípios das dores, a gente já está presenciando. Hoje é 2023. E a gente presenciou terremoto. Pessoas, ainda estão tirando pessoas. A palavra diz que é o princípio das dores. Isso já está acontecendo, como Jesus anunciou que se levantará nações contra nações, reino contra reinos. Mateus 24:7, vamos lá para o versículo, capítulo de Mateus 24, capítulo 24, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 7, diz assim: porque a nação se levantará contra nações, o reino contra reino, haverá fomes e terremoto em vários lugares. Meus irmãos, só quem não crê em Jesus é quem não quer. Só quem não crê em Jesus, quem realmente não quer. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele ainda deixou a palavra dele para nos alertar. Muitos não querem aceitar, muitos não querem abrir seus olhos. E o Senhor está nos alertando e as coisas estão acontecendo. E você? Nação significa o povo. E representa as guerras civis que se dividem os grupos em conflitos sociais, coloca a nação contra si mesma. Reino significa o governo político e as guerras entre países diferentes. Além disso, a violência urbana tem travado uma verdadeira guerra que mata as milhares de pessoas. O cavalo vermelho significa guerras e rumores. A gente já está contemplando, a gente já está vivendo os últimos tempos, meus irmãos. Aonde estão brincando com o nome do Senhor, aonde estão brincando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não se zomba do Espírito Santo. Não há perdão para quem brinca com o Espírito Santo, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E a gente tem visto em festa, brincando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos para o terceiro selo. O cavalo preto e seu cavaleiro. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ao abrir o terceiro selo, um dos quatro seres viventes vem e surge um cavalo vermelho e o seu cavaleiro que tinha uma balança na mão, declarando que uma medida referente à quantia necessária para uma pessoa. De trigo ou cevada seria vendido por 1 denário, o valor correspondente ao trabalho de um dia, o que representa é a falta de alimento na terra.
O cavalo preto anunciou fome e falta de alimento na terra. Isso pode significar a má distribuição de renda e falta de alimentos causado por problema na agricultura, desde o plantio insuficiente até a perda de lavouras, por problemas climáticos. Sobe para 108 milhões. Isso em 2016, o número de pessoas afetadas pela fome no mundo, segundo o relatório da ONU, estimativa aponta que o número de habitantes chega a 10 bilhões em 2025. Segundo estudiosos, o máximo que o planeta pode suportar seria entre 8 a 10 bilhões de pessoas com produção de alimento suficiente para todos. Voltando um pouco, vocês se lembram quando a fome atingiu ali no Egito? Quando Deus levantou José. E hoje a gente está vivenciando uma situação aonde alguns líderes não estão tendo controle, não estão tendo um plano e vai chegar a situação que vai faltar alimento. E a fome vai atingir. Pelo menos o que a gente está presenciando já são líderes que não estão se direcionando a preservar, a cuidar do nosso país, estão mais cuidando de outros países, aonde vai faltar alimento, aonde a fome vai entrar. Porque tem lugares, meus irmãos, que é feita a plantação que abastece outros países. É que nem você tem aquela torneira para beber água. Se aquela torneira fechar, vai faltar água. Para quando você bebia, quando você pegava aquela água, ajudava as pessoas, dava para as outras pessoas. Mas se não tem mais de onde tirar, da onde aquela água vir, porque a água ela vem de algum lugar, ou do rio, ou do mar, ela vem de algum lugar. Quando vem do mar, porque já vem tratada com uma água doce para ser utilizada. Mas quando a fonte secar, da onde é que vão beber água? Quando o texto diz que não danifique o azeite e o vinho, o Apocalipse 6 traz uma profecia sobre os alimentos modificados e misturados que trazem doença, além de má alimentação. Também pode representar fome espiritual nos últimos dias, pois onde a falta do azeite, a unção e o vinho, comunhão, as pessoas não recebem a palavra de Deus. Amós 8:11, vamos lá para o livro de Amós. O livro de Amós. O livro de Amós, no capítulo 4, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E muitos hoje sabem
que ninguém quer mais ouvir a palavra do Senhor. Pessoas hoje vão para a igreja, pessoas hoje vão para as redes sociais para ouvir profecia, mas não querem ouvir mais a palavra verdadeira do Senhor. Não querem mais ouvir a sã doutrina do Senhor, aonde Ele nos ensina. Ninguém quer mais ouvir que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor batiza, que o Senhor renova. Ninguém quer. Muitos querem chegar na igreja, ouvir palavras que massageiam o seu ego, que massageiam o seu coração, aonde você vai receber uma casa, aonde você vai receber um carro, aonde você vai ter prosperidade. Muitos não querem mais ouvir a palavra. Aí vai chegar não só a fome na terra, mas a fome também de ouvir a palavra do Senhor, de sentir a presença do Senhor. E não vai ter mais. Porque enquanto muitos irmãos hoje estão por aí levando a palavra, muitos não querem. Eu posso dizer que quando eu saio para evangelizar, tem pessoas que se alegram quando recebem um folheto. Deus falando com ele através daquele folheto. Outros não querem. Olham até com a gente com cara feia, porque já não tem mais fome. Não querem conhecer a Deus, não querem saber mais da palavra. Até tem muitos cristãos hoje que não querem mais nem ouvir a palavra do Senhor. Querem só negócio de profecia. Você hoje abre a internet, tem irmão que nem prega mais a palavra, mas só profecia, profecia, profecia. Não pregam mais a palavra. E as pessoas estão deixando de ter fome, sede da palavra do Senhor para ter fome e sede de profecias, aonde muitos não se cumprem porque são profetadas, são os falsos profetas, são palavras jogadas ao ar, que mexe muito com a sua cabeça, mexe com o seu coração, e quando não se cumpre, você fica frustrado, você fica querendo desistir de tudo. Porque uma coisa a gente tem que entender, meus irmãos, a gente está aqui não para ser rico, a gente está aqui para fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. Caminhar pelos caminhos estreitos, pelos caminhos espinhosos, pelos caminhos de buraco, pelos caminhos de lama, para que a gente possa passar pela porta estreita e chegar até os portões dos céus. O cavalo preto significa fome, a fome e a falta de alimento. Vamos para o quarto cavaleiro. Cavaleiro amarelo. Cavalo amarelo e seu cavaleiro. No livro de Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem e olhai. E eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. O inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre 4 partes da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio da esfera da terra. Ao abrir o quarto selo, um dos 4 seres viventes diz: vem. E surge um cavalo amarelo e seu cavaleiro, e é chamado de morte, sendo seguido pelo inferno e trazendo morte sobre as 4 partes da terra por meio de doenças e feras. No original grego, a palavra que aparece para o amarelo é chloros, que pode ser traduzido por pálido ou verde. Por isso, algumas traduções diferenciam, contudo, a melhor descrição, que seria a cor pálida. O cavalo amarelo significa morte por doença, por epidemias, e isso está acontecendo devido ao surgimento de superbactérias e vírus
resistente aos medicamentos, conhecido que causa grandes danos à população mundial. Mesmo com o avanço da medicina, várias epidemias consideradas controladas estão voltando com força maior. Quando o texto fala de feras, podemos lembrar dos animais extintos, mas até mesmo um pequenino mosquito, que hoje está ferindo e matando milhares de pessoas com vírus diferente, como a AIDS. A Aedes aegypti, que transmite várias doenças e tem matado a muitas pessoas. O cavaleiro amarelo significa doença e pandemia, e pandemia. Então, meus irmãos, a gente já passou por situações onde a gente passou por uma situação muito dolorosa nesses últimos anos, aonde muitas almas se perderam, aonde muitas pessoas se perderam, aonde não tiveram tempo, para se arrepender e buscar Deus. E uma coisa eu vou dizer para você, que é só o começo. Muitos vão pedir para morrer e não vai morrer. Então hoje, dobre seu joelho. Aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador. Que a gente venha deixar as coisas desse mundo e buscar mais a Deus. Aonde a gente venha buscar mais a presença de Deus. Como eu disse, algumas pessoas falam que, alguns estudiosos, que alguns cavalos e cavaleiros já estão soltos sobre a terra. Aonde, nos últimos anos, a gente está contemplando aí doenças, pandemia, terremotos, então hoje se arrependa, dobre o seu joelho e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Eu vou finalizar com uma oração. Levante sua mão para o alto, abra seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, eu te apresento a cada um que está ouvindo essa palavra dos 4 cavaleiros do Apocalipse, Senhor. Aonde, Senhor, muitos ainda não conhecem a tua palavra e a tua volta. Mas a gente sabe que o Senhor vai voltar. Mas essa pessoa, Pai, que está ouvindo a tua palavra, ela não conhecia a tua palavra, ela não conhecia os 4 cavaleiros, só por ouvir falar, mas não conhecia o que significava. Mas, Senhor, entra no coração dessa pessoa, perdoa seus pecados, Pai. Renova, Pai. Transforma a vida da pessoa que está ouvindo essa mensagem. Eu não sei, eu não conheço essa pessoa, eu não sei qual é a luta que ela está passando, mas Tu conhece. Que o Senhor venha, Pai, transformar os nossos corações, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha tirar da nossa vida tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que entristece o Teu coração. Rumores estão entrando, Senhor. Situações a gente já está vivendo e vendo acontecer conforme a Tua palavra. Mas, Senhor, eu Te peço, entra no coração dessas pessoas, que eles venham se arrepender,
que eles iam se entregar verdadeiramente a Ti, Pai, que eles iam fazer a Tua obra enquanto há tempo, Senhor. Entra, Pai, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Amém.